Muito bem, boa noite, bom dia, boa tarde, sejam todos bem-vindos. Estamos de volta para mais uma edição do E-Jornal. Hoje, dia 3 de junho, uma quarta-feira, plena pandemia. Estamos aqui para falar sobre dados epidemiológicos de Campina Grande, com alguns dados novos e algumas, digamos, notícias boas e ruins. Alguma análise de conjuntura a respeito das situações políticas que nós estamos vivendo, dos manifestos e tudo mais, né? Então, sejam todos bem-vindos. Entrem em contato comigo, comentem, por favor, façam críticas e curtam esse vídeo. Me sigam e deem sempre sua opinião. Estou aqui para ouvir aqueles que discordam também das análises que são feitas neste canal. E a crítica jornalística, é sobre isso que eu gostaria de falar inicialmente, contra os gestores no enfrentamento da pandemia, ela será sempre injusta, devido à falta de parâmetros para determinar, nesse momento, o que está sendo feito corretamente e aquilo que é perda de esforço e recursos públicos. Nós estamos vivendo num momento onde não se tem certeza a respeito da eficiência das medidas que estão sendo tomadas. E, lógico, a imprensa faz uma série de cobranças aos gestores públicos, mas a verdade é que esses gestores públicos não têm parâmetros de enfrentamento de uma pandemia dessas proporções. Aqui no Brasil, são mais de 500 mil casos e mais de 30 mil mortes. E a situação é mais grave em algumas cidades e menos grave em outras cidades. Nós vamos falar ainda hoje sobre isso, inclusive fazendo essa diferenciação entre cidades que são mais atingidas e cidades menos atingidas pela pandemia. Existem indicadores que mostram que o saneamento básico pode influir decisivamente aqui no Brasil no que diz respeito ao maior contágio pelo SARS-CoV-2, o vírus, portanto, o maior número de pessoas doentes de Covid-19. O que tem se feito até agora é pensado no lockdown, né? A operação Tranca-Rua, que em Campina Grande estamos vivendo hoje ainda um lockdown, que é uma medida extrema, tem se mostrado eficiente para conter o contágio com o vírus SARS-CoV-2, já que a única forma de evitar o contágio é reduzir ao máximo a mobilidade urbana e a concentração de pessoas em locais fechados. Evidentemente, a quarentena é uma ferramenta de alto custo, que exige apoio da população e criação de condições por parte do Estado para que o cidadão possa ficar em casa. Muitas pessoas não têm essas condições. Os dados da Organização Internacional do Trabalho mostram que aproximadamente 120 mil trabalhadores dependem da mobilidade urbana para realizarem vendas de produtos e serviços em Campina Grande. Essa cidade, de onde eu falo, segunda maior cidade do estado da Paraíba e um entreposto comercial regional, além de um polo industrial. E esses 120 mil trabalhadores, eles dependem da mobilidade urbana, do fluxo de pessoas. E estão sendo diretamente prejudicados pela quarentena. Estão muito duramente sendo atingidos. Os trabalhadores informais, invisíveis, porque muitos deles não possuem nem CPF, nem conta em banco, vivem na informalidade mesmo, e os pequenos comerciantes e prestadores de serviços que não possuem patrimônio nem renda para se manterem em quarentena sem a ajuda governamental. O fracasso
no controle do contágio, fará o vírus circular por mais tempo na Paraíba e em Campina Grande, também em João Pessoa, além das cidades menores, causando mais mortes e hospitalizações intensivas. O problema é que a redução na mobilidade, a operação tranca-rua, o lockdown, ele custa muito caro. É o remédio mais caro que existe. Até para países ricos, foi difícil parar por tanto tempo. Aqui no Brasil, nenhuma cidade fez lockdown de verdade mesmo. Algumas tentaram, Campina Grande está tentando, a região metropolitana de João Pessoa também. Nós temos outros casos de cidades que passaram ou estão passando por um processo semelhante, mas grande parte das cidades querem abrir. Como em Campina Grande, na Paraíba e no Brasil, o número de casos não para de aumentar, bem como o número de mortos, torna-se provável que qualquer aumento na mobilidade resulte em agravamento da pandemia. E aí nós voltamos àquela escolha estabelecida pelas previsões do Instituto de Métricas em Saúde da Universidade de Washington, que previu entre 88 mil e 224 mil mortes até 4 de agosto para o Brasil, 88 mil mantidas as atuais condições de mobilidade e 224 mil caso haja uma reabertura das atividades, como está acontecendo em algumas cidades, onde o número de pessoas hospitalizadas, o número de pessoas morrendo diariamente, o número de pessoas que aparecem contaminadas continua crescendo. As manifestações contra o racismo, que começaram nos Estados Unidos devido ao assassinato por asfixia de George Floyd, por um policial durante uma operação de rotina, estão se espalhando pelo mundo. E durante uma pandemia de proporções apocalípticas, temos ainda um complicador a mais: manifestações causando aglomeração de pessoas e, portanto, facilitando a circulação do vírus. No Brasil, o movimento antirracista e antifascista está se mobilizando na internet, mas no último domingo já houve uma manifestação onde o conflito começou justamente, melhor dizendo, entre o grupo ucraniano Pravy Sector, que apoia Bolsonaro e participa de suas manifestações, e o grupo Ação Antifascista, que faz oposição ao presidente. Aqui nos Estados Unidos, também na Europa, os presidentes Trump e Bolsonaro partiram para considerar os manifestantes antirracistas como terroristas, o que tende a agravar esses protestos, e se houver repressão, é provável que haja resistência e violência. Supremacistas brancos e antirracistas costumam usar a violência simbólica como ferramenta política de imposição de suas ideologias, e esse momento de pandemia parece ter se tornado ideal para o confronto entre esses grupos radicais. Eu penso particularmente que não existe manifestação pacífica. Todas as manifestações e protestos agridem seus alvos. O problema é quando esses movimentos são reprimidos e reagem promovendo vandalismo e conflitos com as tropas de choque da polícia. Hoje, Bolsonaro escreveu no Twitter, abre aspas para o presidente: quem promove o caos, queima a bandeira nacional e usa da violência como uma forma de protestar é terrorista, sim. Manifestante contra ou a favor do governo é outra coisa. Bolsonaro aqui reposicionando-se depois de ter dito que as manifestações antirracistas eram manifestações terroristas. De toda forma, essas manifestações parecem-me vão continuar, estão de certa forma se fortalecendo. Hoje o ex-presidente norte-americano Barack Obama
fez um pronunciamento pela internet durante os protestos e pediu, entre outras coisas, que os protestos fossem pacíficos, que se mantivessem pacíficos para que não perdessem a legitimidade. Mas, de certa forma, apoiou essas manifestações, ao contrário do que fez Trump e Bolsonaro, que têm condenado esses protestos durante a pandemia. É verdade, os protestos durante a pandemia, eles não são bem-vindos, porque facilitam o contágio e promovem a circulação do vírus. Mas aqui no Brasil, por exemplo, protestos a favor do governo, é estranho dizer isso, mas é exatamente isso, são manifestações contra o Supremo Tribunal Federal e contra o Congresso Nacional, que pregam o que se pode chamar de um monopólio do Executivo para tomar todas as decisões. Os apoiadores do presidente da República querem que ele tenha a primeira e a última palavra no Brasil e que possa decidir tudo sem ter que consultar ninguém, nem o Legislativo, nem o Judiciário. Não deve prestar contas do que faz ao Judiciário, nem muito menos pedir autorização ao Legislativo para fazer. Alguns manifestantes pensam assim e têm pedido a quebra da ordem constitucional com a prisão dos eminentes membros do Poder Legislativo e do Poder Judiciário, para abrir caminho para esse monopólio do poder por parte do presidente da República. É algo que tem poucas chances de prosperar, na minha avaliação, mas que já estava acontecendo e agora ocorre uma série, pelo menos ocorreu domingo e deve voltar a ocorrerem manifestações antirracistas e antifascistas de confronto a essas manifestações governistas. Aqui na Paraíba, em pronunciamento via internet, ao falar sobre a frustrada compra dos respiradores, a imprensa costuma chamar os equipamentos de respiradores, mas na verdade são ventiladores, porque eles ventilam ar para dentro dos pulmões. Os equipamentos por si só não respiram, o ser humano é que respira com o uso artificial de ventiladores. Mas se convencionou chamar esse tipo de equipamento de respirador. E o João Azevedo, ele disse na internet que comprou esses equipamentos, mas os equipamentos teriam sido apreendidos pelo Ministério da Saúde. Segundo o governador, teria sido realizada a compra de 84 ventiladores para o estado da Paraíba, mas no dia 2 de abril o governo teria recebido uma carta da empresa que vende os respiradores no Brasil, dizendo que o Ministério da Saúde havia confiscado todos. O João Azevedo disse ainda que tentou, sem sucesso, realizar outras compras, isso através do Consórcio Nordeste, contato com o Ministério da Saúde, teria conseguido garantir à Paraíba o envio de ventiladores comprados pelo governo do estado. Por enquanto, a Paraíba está sem esses equipamentos. Aqui em Campina Grande, a Prefeitura Municipal tem recebido doações e tem comprado esses equipamentos e, aparentemente, muitos doentes estão se beneficiando desses equipamentos. Uma taxa significativa de pessoas que conseguiram se recuperar da Covid, apesar da gravidade da doença, devido aos equipamentos de terapia intensiva e os medicamentos ofertados pela Prefeitura de Campina Grande. A produção industrial brasileira desabou, com essa pandemia. Em abril, tem os dados já e voltou para os níveis dos anos 80. A informação que eu tenho. Tem até um gráfico sobre isso aqui, que mostra como a epidemia tem se caído fortemente, abalado fortemente aí a produção industrial, a produção física da indústria de transformação no Brasil. Você vê a linha vermelha
descendo a níveis comparados à década de 80, né, por causa da recessão econômica causada pela doença, pelo vírus e pela crise. Algo bastante preocupante e que vai nos causar muitos problemas e prejuízos durante um bom tempo. Apresentando aqui alguns dados interessantes sobre a relação que tem o número de pessoas contaminadas com o novo vírus, o novo coronavírus, nas cidades onde existe uma condição de saneamento básico complicada, uma condição difícil. E aqui nós temos dados a respeito disso, do Ministério da Saúde. Saneamento básico comparado com os casos de Covid-19. Mortes são menores onde há mais tratamento de esgoto. E aqui dá para ver claramente esses dados quando nós pegamos individualmente cada faixa de cidades onde há mais e menos saneamento. Aqui cidades com menos de 40% do esgoto tratado e as mortes por 100 mil habitantes. Cidades de Belém, por exemplo, né, com 80 mortes por 100 mil habitantes e lá, né, menos de 40% do esgoto é tratado. É o caso também de Manaus, é o caso de São Luís. E na média das cidades, onde existe um tratamento 40%, menos de 40% do esgoto é tratado, nós temos aí 26,43 mortes por 100 mil habitantes. Algumas cidades aqui contribuíram mais, como Belém, Manaus e São Luís. Outras cidades menos, como Palmas, Cuiabá e Natal. Mas repare que Rio Branco, 20 mortes por 100 mil habitantes e Macapá com 23 mortes por 100 mil habitantes. Vejam que quando nós vamos olhar as cidades entre 40% e 70% do esgoto tratado, ainda temos altas taxas de morte por 100 mil habitantes por Covid-19. É o caso de Recife com 58, Rio de Janeiro com 46, Fortaleza com 67, como exemplos de cidades que têm um saneamento básico, digamos assim, regular, mas apresentam altas taxas de mortalidade por Covid-19. Isso fica mais claro quando a gente traz aqui as cidades onde existe mais de 70% do esgoto tratado. As mortes por 100 mil habitantes caem em João Pessoa para 12 mortes por 100 mil, Salvador 12 por 100 mil, né? Curitiba 2 mortes por 100 mil habitantes, Brasília apenas 4, Belo Horizonte 1 morte, 1,8, 1,83 de taxa de morte por 100 mil habitantes. O vírus aqui mostra claramente, né, fica evidente que o vírus ele atinge muito mais fortemente as cidades onde não tem tratamento de esgoto. Por quê? As pesquisas têm mostrado que as cidades com menor tratamento de esgoto, elas são vetores de transmissão, porque o vírus também, além dos pulmões, se aloja no estômago, e as fezes excretadas pelos doentes, elas são contaminantes e no esgoto, se as pessoas tiverem contato com essas fezes, pode haver a transmissão do vírus. É uma hipótese, mas é uma hipótese que começa a ser comprovada por dados como esses aqui, quando a gente compara o saneamento básico com o número de mortes por Covid-19, considerando que são mortes por 100 mil habitantes, ou seja, todas as cidades ficam igualadas, mesmo as cidades com o maior número de habitantes. São dados bem interessantes que eu trouxe aqui para vocês, mais informações também
sobre os dados da evolução epidemiológica em Campina Grande. Temos aqui um gráfico onde essa linha azul ela mostra o número de casos, né, desde o dia 10 de abril, quando foram identificados e confirmados 3 casos em Campina Grande. O dia 10 de abril. 10 de abril, então, fomos a hoje, né, dia 2 de junho, Campina tem, hoje é dia 3, né, ainda não tenho os dados de hoje, mas até ontem, Campina Grande tinha 1.679 casos de Covid-19 confirmados, com 34 mortes. Uma taxa de letalidade em torno de 5, é uma taxa muito alta. A letalidade dessa doença no mundo todo tem ficado menos de 1, né? Então, é provável que em Campina Grande o número de pessoas contaminadas seja 5 vezes maior do que dos já confirmados e identificados, né? Então, seria algo em torno aí de 7.500 pessoas que estão contaminadas. Algumas não sentem nada, são assintomáticas, outras sentem sintomas leves, mas as que sentem sintomas graves são identificadas porque vão aos hospitais e fazem os exames, e aí por isso tem esse número de 1.679. Há informações de que nos próximos dias a Prefeitura de Campina Grande vai fazer mais testes e implementar novas soluções para rastrear os casos e tentar conter o contágio, porque, reparem, está aumentando em proporções geométricas. Se nós tínhamos 3 casos no dia 10 de abril, aí um mês depois, né, vamos botar aí no dia 10 de maio, nós tínhamos 108 casos. Então, aumentou de 3 para 108. E hoje, antes do dia 10 de junho, entre o dia 10 de maio e hoje, nós tivemos aí um aumento para 1.679 casos durante essa pandemia. No intervalo de 30 dias, nós saímos de 3 casos para 100 e no intervalo de outros 30 dias, saímos de 100 casos para 1.679. Uma evidência de que a pandemia ganhou proporções de grande porte, com 34 pessoas mortas, mas há dados positivos em Campina Grande devido ao lockdown já estabelecido na cidade, também a ampliação da rede hospitalar para atendimento e uma taxa de sucesso significativa no número de doentes que são atendidos e tratados pelas equipes médicas de Campina Grande, que, óbvio, estão de parabéns. Fica aqui o meu registro da importância desses profissionais e da sua essencialidade. Eu trago também aqui dados sobre hoje, né, dados já atuais, dia 3 de junho, do número de casos confirmados na Paraíba. Tivemos aqui um aumento, né? Ontem estávamos com 13.000, tivemos um aumento aí ontem estávamos com 14.000, né? Tivemos um aumento significativo de mais de 1.000 casos novos e hoje já apresenta aí 16.018 casos novos, com 414 óbitos, né? Houve um aumento significativo no número de óbitos. Foram 35 novos óbitos em Campina Grande, 35 pessoas morreram na Paraíba, melhor dizendo,
nas últimas 24 horas. Esse é o maior número de pessoas que morrem durante o período de um dia. É a primeira vez, é um recorde, né, no estado da Paraíba, 35 mortes em um dia. E um aumento também significativo no número de casos. Um recorde no número de mortos. Paraíba com a taxa de letalidade de 2,6 e ainda com 61 óbitos em investigação. Bom, esses são os dados que nós trouxemos no e-jornal de hoje. Eu quero que você participe com a sua opinião, comenta, curte, critique os temas analisados aqui. Está aqui embaixo meus endereços. Você pode me seguir no Instagram, @Arquimedes de Castro, também no Facebook, no Twitter, @ArquimedesPC, ou me mandar e-mail. Você pode ainda acessar a minha página. Para finalizar, além do que já foi dito, eu quero agradecer a todos vocês e prometer que amanhã estaremos de volta com mais informações relevantes sobre a pandemia e também informações relevantes do que está acontecendo na política, na economia, para nos mantermos atualizados direto de casa. Boa noite a todos e até uma próxima oportunidade.